né? Sim, sim. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crenças limitantes, né? Como que essas crenças limitantes, esses padrões educacionais, como que eles influenciam hoje, né, Bi, na nossa jornada de maternidade, de educação dos filhos, né? Influencia bastante, né? Pois é, mais do que a gente imagina, na verdade. Eu acho Sim, que quando a gente para analisar, a gente percebe que na verdade está influenciando mais do que a gente imaginou que fosse. verdade. Eu tô com um cenário novo aqui do meu quarto mesmo, porque o escritório tá sendo ocupado. Ah, eu tava Então, tentando ver se rolava a live com a câmera deitada, mas não rola. Por isso que eu tava de é. lado. Tava de lado aqui fazendo um teste, mas não rolou. Gente, tem que ser com a câmera em pé. Então, quem for fazer, tá? Já fica aí a dica. E tem que ir testando mesmo, né? Porque é só no ao vivo que dá pra testar essas Só no ao coisas. vivo que dá pra testar, não tem outro Eu vou jeito, né? tentar Tem não que me ver mexer se. muito porque eu tô em cima da cama e cada, ó, coisada de mão que eu faço balança. Bom, Tá, vamos começar então a falando o que são as crenças, né? vamos lá. Você quer definir um pouquinho para gente, para trazer aí para o pessoal o que são as crenças, né? E como que elas são formadas? Sim, as crenças elas são formadas através de um impacto emocional muito forte ou através de repetição, né? Uhum. Então, quando as pessoas repetem a mesma frase ao longo dos anos, não é tipo 3 vezes, 5 vezes, é ao longo dos anos, isso acaba ficando no nosso subconsciente. Então, o período que a gente absorve mais as crenças é na primeira e na segunda infância, até os 12 anos, né, mais ou Uhum. menos. A gente fez um podcast falando sobre crenças, né, sobre Sim. Teta Healing, Teta que Healing. enquadra, que tem dentro as crenças, né, com a Alcione maravilhosa. Então, se vocês quiserem também esse assunto um pouquinho mais aprofundado, né, tá lá no Uhum. nosso podcast, depois vocês assistem. E as crenças, elas são divididas em 4 níveis. Então tem o nível primário, que é esse, né, de 0 a 12 anos, mais ou menos, a gente absorve muito. Tem o Uhum. nível genético, que a gente herda dos nossos antepassados, né? Então, Uhum. os nossos antepassados sofreram guerra, vários pepinos, assim, a gente absorve isso. Ou uma parte disso, né? Exatamente. Tem também o nível. Você quer falar alguma coisa? Não, não, pode falar, Bi. Tem também o nível histórico, que é consciência coletiva, ou se você acredita nisso, você carrega das suas vidas passadas também. Uhum. E tem o da alma, né? Que tocaram profundamente na gente, que ficaram na nossa alma. E. ah, E aí, pode não, falar. eu ia falar que é legal a gente colocar que nessa formação de crenças, elas não é apenas as crenças limitantes, né? São todas as nossas crenças, né? E Sim. assim, na real, o que seriam essas crenças? Crença é tudo aquilo que a gente acredita convictamente, né? Então, eu acredito nisso e isso pauta a minha vida. Então, ela pode Uhum. tanto ser positiva, né? Tipo, ah, porque eu consigo as coisas, porque eu tenho sucesso, porque eu sou. Tudo que eu toco vira ouro. Tudo que eu toco vira ouro. Então, são crenças positivas que você foi absorvendo e hoje você realmente acredita nisso. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar das limitantes, né? Que são, como o próprio nome diz, são aquelas que nos limitam. Então, são aquelas, como que funciona? De acordo com esse processo que a Bia, né, colocou pra gente, dessas formas que podem acontecer, elas meio que aprisionam a gente, né? Então a gente entra naquela Bloqueiam, né? caixinha daquela crença que a gente criou e ela nos limita. Então toda vez que você, por exemplo, quer fazer alguma coisa, tem muita vontade de fazer alguma coisa e você não consegue porque vem aquele, ai, eu não consigo, ai, não é pra mim, ai, nossa, já passei da idade disso. É porque isso é uma crença limitante. Porque nós, na verdade, Uhum. podemos tudo, né? Sim. Exatamente. E assim, as crenças limitantes, elas são formadas por nós mesmos, pelo nosso subconsciente. Por isso que quando a gente fala, a gente falou no comecinho, né? Será que elas influenciam? Ah, acho que elas influenciam e muito, mais do que a gente imagina. Por quê? Porque imagina só que essas crenças foram
criadas, né? Foram colocadas na primeira e segunda infância. Muita coisa a Sim. gente não lembra. Então, elas estão É, aqui dentro e estão no nosso inconsciente. Nosso subconsciente, a gente não lembra nitidamente, tipo, de onde veio. Isso é um exercício, né, pra gente ver. A gente só sabe que uhum. limita. Então, tipo, eu quero fazer desse jeito. Ai, mas acho que não dá, acho que não E aí as consigo. crenças são vários aspectos da nossa vida, né? Tem a Uhum. crença financeira, tipo, ai, é, eu sempre vou ser pobre, ou senão quem é rico tem o dedo podre em alguma coisa. Tem a crença amorosa, que tipo, nenhum homem presta, eu tenho o dedo podre para homem e É, tal. Então são vários nichos, né? Então a gente vai trazer um pouquinho hoje sobre o da maternidade. hoje a gente vai tentar focar um pouquinho na maternidade, né? Porque, na verdade, Tentar, né? tentar, Porque o né? tema é muito amplo e a gente tá com medo de não dar De uma não hora dar tempo aqui. de falar tudo, É, exatamente. Porque, na verdade, são muitas crenças, né? E realmente elas acabam nos limitando. Então, se a gente for entrar em todos os aspectos da vida, tem aqui, eu quero muito emagrecer, mas eu não consigo, eu não tenho disciplina para isso. Eu queria trocar de profissão, mas eu já passei da idade, sou muito uhum, velha, né? Queria fazer uma faculdade. Mas não consigo, tenho preguiça, porque acho que não vai ser para mim, sabe? Já passei do tempo disso. Então, tudo isso é crença limitante, né? sim. Então, quando a gente olha para E essas crenças limitantes, né, trazendo para a maternidade, alguém aí que está assistindo a gente lembra de alguma crença limitante que aí na hora de educar os filhos fala, eu gostaria tanto, olha, a Larissa veio acompanhar a gente. Tudo bem, Larissa, obrigada por estar aqui. E assim, vocês lembram de alguma crença limitante na parte da educação? Então, tipo, eu queria fazer dessa forma com meu filho, mas quais são as frases, né? Eu acho que na educação vem além do que a gente viveu, né, Bi? Daquilo que a gente uhum, viveu, de que a gente criou, existe muita crença social também envolvida, né? Quando a gente sim, fala de educação dos filhos. sim, uma crença social tá relacionado, pode ser religiosidade também, né? Então você fica, é, por exemplo, ontem foi o dia, né, do LGBTQI+, e às vezes a pessoa tem uma crença muito forte que isso é um pecado, que isso é coisa do demônio, enfim. E aí acaba fazendo coisas com o próprio filho, né? Coisas bem cruéis, assim, até chegar a matar o filho por conta de uma crença. Mas enfim, vamos focar aqui no, Oi, no de Joyce. crianças. Vamos lá. Oi, Joyce! Que linda! Obrigada por estar aqui. Então, a criança, quando ela nasce com toda a sua plenitude, toda a sua espontaneidade, todas as crenças fortalecedoras possíveis e imagináveis, ela nasce. E aí, com o passar do tempo, né, os pais, professores, amigos, cuidadores, enfim, as pessoas vão criando certas condições para essa criança, que pode ser, de certa forma, até segura, né? Tipo, não sobe aí, não pode cuspir. Não pode fazer isso com bichinho. E pode ser algo mais exagerado, digamos assim, né? Tipo, se você não comer tudo, eu vou ficar triste com você. Então, vai Ó, meio que Bi, condicionando. olha, a Larissa, ela colocou uma aqui, ó. Criança não tem querer. Eu sei o que é melhor para ele. Então, isso é Sim, um exemplo claríssimo sim. de uma crença que é tanto social quanto nossa mesmo, né? Porque nós fomos muito essa criança, né? Que não tinha querer, que tinha que ser Uhum. tudo já pronto, porque a gente não podia escolher, querer, imagina, né? Tem, tem O até adulto aquela que sabe tudo. frase. Tem até aquela frase lá, a criança tem que ser vista e não ouvida, né? Que é uma frase Isso! assim, tipo, que a gente tem que, Exatamente. começar a bloquear desde já essa frase. Exatamente. E A Joyce também falou, ó, se você fizer coisa errada, Papai do Céu vai ficar triste, sim, vai terceirizando, castigar, né? né? Também vai ficar triste, vai É. castigar. A mesma coisa com o Papai Noel, né? Se você não Uhum. merece ganhar presente porque você tá correndo. Exatamente. E aí, por que que a gente está trazendo esses exemplos hoje?
Porque, na verdade, esses exemplos, eles estão aqui no nosso subconsciente e às vezes, sem querer, né, não é consciente, a gente acaba soltando uma dessas, né? Muitos pais acabam soltando alguma dessas coisas, mas está pautado onde? Está pautado nessa crença. Está pautado em Sim, tudo que a gente ouviu lá atrás sobre ser criança. Então, o que é ser criança? Ser criança é um mini adulto que tem que obedecer, né? Que antigamente não podia nem ter espontaneidade, né? Então, tipo, imagina, rir numa hora que, né, não era para rir, pular numa hora que não era para pular. Então, tipo assim, a gente viveu tudo isso e isso ficou muito enraizado, né, na gente. Então, sim, é porque a gente exige uma coisa da criança, por exemplo, ah, eu vou na missa. Meu, são 2 horas de missa. A criança não vai ficar quieta o tempo todo sentada. Ela precisa dessa energia, é muito mais forte que ela, né? Ela não exato. controla. Então, cabe a gente entender isso, que é coisa do cérebro da criança mesmo, e tentar flexibilizar um pouco isso, né? Tipo, ah, o que que eu posso fazer para minha criança ficar entretida ou algum espaço? Hoje em dia tem até alguns locais, né, que tem um lugarzinho próprio para criança lá, que ela aprende Uhum. também uma coisa mais lúdica, enfim. Lúdico. Oi, É. Bá! A Bá Lava tá aqui. A minha veio. mãe tá aqui. Que Oi, mãe. Um legal. beijo pra minha mãe. E Então, aí, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui também é que, assim, a gente vai traumatizar os nossos filhos de alguma uhum. forma, né? É, Isso é inevitável. Os inevitável. nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, com a consciência que eles tinham, porque eles acreditavam mesmo que eles estavam, né, promovendo algo benéfico para a gente naquela época, como a gente também acredita que, da forma como a gente está educando, também vai ser benéfico a longo prazo para os nossos filhos. A É. questão é o nível, né? Que nível? Será que é um nível baixo ou um nível alto que a gente vai traumatizar as nossas crianças e quais são as consequências, né, que eles vão ter futuramente? É. Então, isso é legal de você trazer, porque assim, eu acho que quando a gente traz, né, eles fizeram o melhor possível, gente, não é da boca para fora, não. É muito real, porque a gente se baseia por nós mesmos, né? A gente Sim. acorda toda manhã e fala, putz, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E eu vou Uhum. estudar, eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou falar com outras mulheres, outras mães, formas que eu encontre de ser a melhor mãe. Você acha que eles não fizeram isso também? É claro que fizeram. Tá todo mundo dando o seu melhor, né? Então hoje a gente tem Sim. muito mais acesso a informações que antigamente nem se imaginavam ter, né, Bi? Sim. Então isso é super bacana da gente trazer, porque senão acaba virando também uma crença limitante, né? Então, uma crença de que eu preciso fazer. Sabe aquela frase tipo, ah, eu apanhei e tô vivo, tô bem. Então, por que que eu vou mudar? Então, você percebe? Você percebe que eu quero mudar. Só que pra quê? Ah, deu certo, tô aqui, tô viva. Então, por quê? Gente, isso nada mais é do que uma crença limitante, muito limitante. Porque se a gente tá aqui, a gente tá o tempo todo, né? Se existe um objetivo de vida, é da gente se melhorar e evoluir a cada dia, né? Então, por que que eu vou me colocar Sim. nessa caixinha de tipo, ah, tá bom desse jeito, ai, não consigo mudar mesmo, sabe? Eu grito mesmo, eu bato mesmo, lá atrás foi assim, eu vou continuar desse jeito, porque, né, deu certo pra mim. E aí, até troquei essa semana com a Bi um texto que a gente leu, né, Bi, sobre apanhar na infância, né, que falava, tipo, ah, eu apanhei e tô vivo. Sim, Mas a que custo, a que né? custo? A É, que custo? Então, quando a gente olha para esse tipo de pensamento, gente, nada mais é do que uma crença limitante. Não tem problema nenhum, não é errado eu estudar, eu pesquisar, eu ir atrás para ser uma mãe melhor. Por quê? sim. Sabe? O que que eu tô tentando honrar, né? Existe É, muito e uma isso, tipo, coisa. Desculpa. E uma não, pode coisa que a falar. Beth traz também, que eu gosto muito quando ela fala, é assim, você tá criando o seu filho desse jeito hoje, mas as consequências vão pipocar daqui 20 anos. Uhum. Não é a curto prazo. Não. Não é a curto prazo, é a longo prazo. Então, por isso que as pessoas não têm essa ligação, sabe? Eu tô criando meu filho,
para ele ser um cara de 27 anos lá na frente, com todas as habilidades socioemocionais, com tudo aquilo que eu promovo, assim, ser de qualidade, sabe? Sim, E sim. não, porque hoje em dia tem até estudos científicos que comprovam que o grito, que o bater, ele pode causar sérios danos na criança futuramente, como depressão, como várias outras consequências, assim. Então, entender um pouquinho das crenças e também, eu entrei quando eu descobri isso, eu entrei numa pira de, ai não, meu filho não pode ter crença limitante. Que entra naquela coisa que eu falei, meu, Entra. a gente vai colocar alguma crença limitante neles, de algum nível, mas vai colocar, a gente não É. vai fugir disso. Então aceita e vamos fazer o melhor que a gente Vamos fazer o pode. melhor, todo dia o melhor. E aí, Bill, o que eu queria trazer para a parte da educação de crença é a crença que a gente falou um pouquinho do autoritarismo, né? Então, tipo, eu que controlo aqui em casa, porque eu que sou o adulto, eu que sei, eu que mando, ele tem que me obedecer, não tem que fazer nada, eu apanhei, sobrevivi, tô vivo, é apanhando que se aprende, é sofrendo, né? Ficando de castigo que ele vai aprender. Gente, Ele vai não é que aprender lá esse na pai frente, né? não é que esse pai e essa mãe que tem esses pensamentos são ruins, são pais ruins. Uhum, Não, de forma alguma. Eles estão num outro nível de consciência. Eles ainda não conseguiram quebrar essas crenças, porque são crenças. São crenças, eles realmente acreditam naquilo. Porque se eles não acreditassem, eles não iriam fazer. Tipo assim, eu não acredito que bater adianta, mas eu vou bater mesmo assim. Não, eles realmente acreditam que bater, que deixar de castigo, que dá recompensa, né, que punir é benéfico para o filho. Então vocês uhum, compreendem é, que, tipo, quando a gente fala assim, gente, na educação é muito complicado a gente pautar isso é o certo e isso é o errado. Porque cada pessoa é única, a gente não sabe o que viveu, o que passou, né? O que experienciou. Então não dá para sim. julgar, são crenças limitantes. O que a gente pode fazer hoje? Olhar para essas crenças, né? E aí, trazendo o É. outro lado da moeda, Bi, a gente falou do autoritarismo, eu queria trazer da permissividade também, né? Que Que a também. permissividade pode ocasionar em dois momentos, assim, né? Quando o adulto, quando era criança, teve pais muito rígidos, Uhum, autoritários. Então eles falam: ah, não, eu vou poupar meu filho disso. Eu passei por uma infância super perrengue e agora eu não quero que meu filho passe por isso. E aí vai pro lado oposto, né? uhum. E também porque tem dó da criança, não consegue ver a criança sofrer, Sofrendo, então se acaba frustrar. liberando, não consegue ver a criança se frustrar, então, eu vou dar, porque senão ele vai chorar, tadinho. É, E não é bem assim, né, Amanda? A gente precisa colocar limite nessas crianças, pô. E aí, exatamente. e tem também, a gente poderia até fazer um podcast falando sobre os tipos de parentalidade, né? Sim. Porque são quatro, tem o negligente também, e tem o Uhum. participativo, que é esse meio termo entre o autoritarismo e a permissividade. Exatamente. E olha que engraçado, você falando isso, me veio mais uma crença educacional. São Ah, as pessoas que olham para, olha, estão falando de disciplina positiva. Eu nem vou dar uma olhada, porque aquilo ali deve ser o antro não é da pra mim. permissividade, né? Não, o antro da É, permissividade. é. Positivo, né? Já acha que, tipo, então na disciplina positiva vai deixar a criança fazer Porque tudo. não bate, não deixa de castigo. Gente, vai tacar fogo Vai na, tacar na fogo na cortina? cara. Exatamente. A gente ouvia muito do tipo, eu tô batendo agora para depois apanhar da polícia, sabe? Olha isso, gente, olha o nível. Então, assim, a crença que muitas mães e pais têm de tipo, gente, não vou procurar disciplina positiva porque deve ser muito permissivo e não, eu tenho que ter regras aqui em casa e tal. Isso também é uma crença. Então, tipo, eu não vou Sim. procurar outras formas porque eu conheço essa daqui e eu acho que eu não posso Tá sair dessa caixinha. confortável, né? Tá na Tá zona de confortável, é conforto. quentinho aqui, né? É Porque confortável, é quando você quentinho. começa a ir para a disciplina positiva, você pega a sacolinha de culpa, coloca nas costas e sai andando. E é uma coisa que a gente já falou num podcast sobre culpa materna, foi isso? A gente falou no podcast de culpa materna e a gente falou também na live da semana passada, né? A gente falou sobre culpa materna na live da semana passada, né? É, A gente falou solidão materna no podcast
e culpa materna na Sim. live da semana passada. Foi isso. Ai, a gente tá disseminando muita É informação para muita essa galera. informação. Ó, a Larissa comentou assim, né? Uh, Quando a pessoa fala apanhei e não morri, já é uma demonstração grande, né? Da consequência de ter apanhado. Então, assim, eu sobrevivi. Gente, a gente não tá aqui para sobreviver, É, né? Eu não tô criando meu filho para sobreviver. Tô criando meu filho para se crescer. E desenvolver, olha, né? olha que legal, ó. Medo de perder o controle. Controle já estava aqui na minha pauta para falar, gente. Realmente. O que que acontece? Muitas das nossas crenças, elas são estabelecidas exatamente pela ilusão do controle. Então eu acho que se eu me mantiver aqui dentro, eu tenho um controle sobre o que eu posso ou não fazer. Então, tipo, Uhum, eu não posso perder esse controle. Só que quando a sim. gente começa, né, a, a estudar um pouco mais, a gente descobre que o Não tem controle é uma controle, mesmo ilusão. no autoritarismo. Mesmo no autoritarismo. Eu escuto mães falando: Meu, nem bater adianta mais, nem gritar todo tempo adianta mais. Então você vê, né? Então, adiantou alguma coisa bater? Adiantou alguma coisa colocar de castigo? Porque ele tá Ó, fazendo. a Eric na trilha colocou assim, ó, como mãe sinto falta de exemplos de como disciplinar do jeito certo. No dia a dia é tenso manter o controle. E assim, esse tema, né, a gente pode até trazer numa próxima live porque é o que a gente começou a falar lá no começo. Não existe o jeito certo ou o jeito errado. Existe a que nível Uhum. de consciência nós estamos hoje e o que nós temos condição de fazer hoje. Sim, Porque eu posso sim, muito bem vir aqui exatamente. cuspir regra, sabe? Tipo, então o jeito certo é você não gritar, É, você não castigar, você não bater. Só que você fazer um quadro de rotinas, você faça fazer um quadro de reunião, você rotinas. fazer não sei o quê. São muitas ferramentas que a disciplina positiva nos dá, mas eu já ouvi muito relato de mãe que fala assim: ai, mas eu já li o livro, eu já vi o baralho, eu já vi todas as ferramentas, mas no dia a dia eu não consigo aplicar. Então, por que que a gente trouxe essa questão de trazer as crenças limitantes? Por quê? Porque é uma crença limitante. Então a gente precisa revisitar tudo isso, né? Do por que que eu não estou conseguindo não bater? Por que que eu não estou conseguindo não gritar? O que está acontecendo aqui dentro, entendeu? No É seu claro, mundo interno, né? nesse mundo interno, porque diz muito a respeito do que está aqui Sim. internamente, né, Bi? Sim. Então, E aí é a quando. importância do autoconhecimento, né, Amanda? Por isso que o Total! meu Instagram se chama Mãe Inteira, porque eu percebi que só falando sobre a educação dos filhos não me completava, não era o suficiente. Eu sabia todas as ferramentas, mas por dentro eu estava gritando, eu queria chorar e eu não entendia isso. E Uhum. aí eu comecei a ver, eu preciso do autoconhecimento para andar lado a lado com a disciplina positiva, porque senão não vai rolar, não vai dar É, match. não vai dar E match, aí uma, porque e aí eu queria falar também, é porque o nosso tempo, né, é tem super muitas curto. crenças para falar. A questão da comparação. Então, quem tem irmãos, né, é comum os outros compararem os irmãos. E isso é uma crença de que a pessoa acredita que comparando, olha lá seu irmão, ele fez toda a lição de casa. O outro vai se motivar para fazer também. Só que na verdade Exato. entra numa disputa entre os irmãos. Então, tipo, ai, ele é só o certinho, ele é só o que come tudo, ele é só o não sei o quê. Então você começa a afastar os irmãos ao invés de juntar, né? Então, isso é uma crença também que os pais utilizam equivocadamente, a comparação. E até a gente, né, tava conversando sobre isso, que essa questão de você rotular e nomear, né? Você é o filho bonzinho, você é o filho. Cara, eles entram nessas caixinhas, tá? Então, o que que É, são isso? São crenças que a gente tá colocando essas crianças, né? São crenças que nós estamos formatando nelas. Então, a crença uhum. de que você é o bonzinho, que faz tudo, sabe, que não briga, que não sei o quê, que lá no futuro a gente acha que o bonzinho é uma crença legal. Não, não é uma Não! crença O legal. bonzinho que cede se esquece dele mesmo, que não sabe falar não para as Exatamente. pessoas. O bonzinho é o que vive para os outros, não vive para Olha a ele. Luperona na nossa Ai, live. que Oi, honra, Lu. Lu! Olha lá, esses Esses rótulos rótulos são são terríveis. terríveis. Gente, eu não Exatamente. tô conseguindo acompanhar todos os comentários, calma. E aí aqui, né? Qual que é a questão disso tudo? Então,
é a gente tentar minimizar essas crenças que a gente vai, né, criando sem querer nas crianças, né? Toda vez que eu Sim, falo pro meu filho que ele é bonzinho, ele é repetido, né? Então você tá repetindo. E a gente falou lá no início como que as crenças são sim. formadas. Então ele vai acreditar e toda a vida dele vai ser pautada dentro da caixinha do bonzinho. Preciso ser bonzinho. Não, eu não posso falar que eu não vou fazer tal coisa, porque eu preciso ser bonzinho, eu sou bonzinho. Olha, minha prima Maria! Oi, obrigada por estar aqui. Então, Contieri a também. mesma coisa é com a mesma coisa pro negativo, né? Então, tipo, você é terrível, menino. Você não faz nada que a gente pede, porque você não ajuda aqui em casa. Então, é o outro lado da moeda, né? De tipo, Sim. eu vou entrar nessa caixinha e eu vou acreditar. Eu estou criando uma crença limitante de que eu sou isso daqui e eu preciso. Todas as minhas atitudes futuras vão ser pautadas nisso daqui, entendeu? Nesse Tem uma rótulo que me outra. colocaram. Tem uma outra crença também, é que as crianças, elas, elas têm que fazer muitas atividades extras Uhum. para ter várias habilidades futuramente e não pensam na felicidade, não pensa em que tipo de qualidade que ela está fazendo aquilo, né? Porque às vezes ela está tão cansada que ela faz meia boca. Ou Aham. também, criança não tem que brincar, tem que estudar, tem que fazer não sei o quê. Então, assim, não, é na brincadeira que as Que crianças eles aprendem aprendem. muito mais, absorvem muito mais do que ficar sentado olhando para um quadro. Então, assim, Exatamente. são outros tipos de crença que equivocadamente os pais têm, né? Exatamente. Então, assim, hoje, o que que a gente queria trazer mesmo para vocês, né? É o que são essas crenças. E, assim, a gente queria realmente deixar um exercício, né, Bia? A gente falou vários exemplos, assim, de crenças limitantes dentro da educação, de que eu quero fazer diferente, mas eu acho que eu não consigo, eu tô tentando honrar, né, a educação que eu tive fazendo igual, sendo que, gente, Uhum. como que a gente honra a educação que nossos pais nos deram? Fazendo melhor. Eu não tô criando meu filho para fazer igual o que eu fiz. Eu quero que ele faça melhor. Então, essa é uma forma da gente estar honrando. Então, hoje a gente procurar novas formas, a gente aproveitar, né, todas as pesquisas, os dados científicos, né, toda a informação que está aí para quem quiser acessar, para sermos melhores. Isso é uma forma muito linda de honrar toda a educação que eles nos deram, né? Sim, E que nossos filhos façam igual. Então, assim, hoje a gente queria mesmo trazer os impactos dessas crenças limitantes na educação, porque elas impactam, né? Então a gente sim. acha que não pode fazer diferente e continua fazendo a mesma coisa. A gente acha que é muito difícil educar, e tá bom, vou confessar, não é muito fácil, né? Educar na disciplina positiva. Por quê? Porque a gente tem que mexer num monte de coisinha interna aqui, né? É, Então, um monte de coisa interna, se autorresponsabilizar pelas coisas, né? Então exatamente. é bem. Essa palavra aí, ó, autorresponsabilidade. Então, tipo, o que acontece? Muita gente me procura, né, para fazer a consultoria e pergunta assim: então, mas aí tem tipo um manual de tudo que eu tenho que fazer e tal. Tipo, não existe manual pronto, porque Tentativa e erro, né? tá aqui dentro, né? Que a gente falou Uhum, a live toda. Não existe erro, existe processo de consciência, né? Então, em qual etapa de consciência eu estou, até onde eu posso ir, o que eu consigo fazer com essa sim, consciência que eu tenho hoje. Então, a autorresponsabilidade, eu acho que é uma chave para a gente quebrar nossas crenças. E sim, aí, diante de todos esses exemplos que a gente citou hoje de crenças que limitam a gente dar uma educação diferente para os nossos filhos, né? Tipo, eu acredito, ai, putz, eu acredito super na disciplina positiva. Ah, mas eu não consigo. Ah, porque é tão difícil. Ah, porque tem tanta coisa. Realmente, gente, tem tanta coisa, é tão difícil. Só que, né, precisamos sair dessa caixa aqui da dificuldade. Quem falou que você não uhum, consegue? Quem colocou você aí dentro? Você é o único responsável por sair. Ninguém vai lá pegar a sua mãozinha e falar: opa, vem cá, vou te tirar dessa caixinha é, aí. Responsabilidade. Hoje nós somos os é. adultos. Se lá na O que a Rose infância, fala, né, de adultice. A gente adultice, precisa. né?
Se lá na infância, a sociedade, os amigos, a escola, os pais, os parentes colocaram a gente nessas caixinhas, né, e colocaram na nossa cabeça essas crenças que estão nos limitando hoje, os Uhum. únicos que podem sair e quebrar elas somos nós mesmos, né? Sim. Então, a É. gente queria realmente deixar um exercício pro pessoal que estiver assistindo a nossa live hoje. Ah, um exercício, uma Uma reflexão, né? Mas seria reflexão! interessante anotar, porque quando você anota, você consegue visualizar melhor, o seu cérebro entende melhor. Pelo menos para mim, é melhor do que só refletir. Sim, sim, sim. Toda vez tudo que eu vou fazer, eu sempre peço, traz um caderninho, uma folha, que a gente vai anotar muita coisa, porque é um processo de você pôr pra fora, né? Então a É, gente falou lá no comecinho que tem muita coisa que a gente não lembra, né, Bi? Então, claro, foi criado na primeira e segunda infância. Você fala, caramba, mas da onde vem isso? Eu não sei de onde vem. Então, quando e a os gente filhos consegue. são ótimos para apertar o gatilho, né? Oh, são Por isso ótimos que é para tão apertar. cura... Por isso que a gente fala que a maternidade é como um portal de cura, né? Porque eles apertam esses gatilhos e se você tiver essa consciência, esse olhar de tipo, ah, eu vou olhar para isso porque me machuca, porque doeu, porque eu gritei, eu reagi de uma forma que eu não queria, eu fui muito agressiva com meu filho quando ele fez isso. Então, peraí, se eu fui muito agressiva, alguma coisa está acontecendo comigo. Porque foi isso que aconteceu quando meu filho tinha mais ou menos uns 4 meses. Ele não parava de chorar e eu surtei, eu quebrei, tipo, a casa, assim. E eu falei, opa, calma aí, ele é só um bebê. Ele só tá chorando. Alguma coisa aqui mexeu. E aí eu comecei a estudar o autoconhecimento. Exatamente. E assim, então o que a gente queria pedir, né, Bi, para o pessoal fazer? Como que a gente consegue quebrar? É um processo, não é do dia para noite. Você não vai olhar hoje para elas e amanhã elas terem acabado. Não, é um processo de quebra, de ressignificação. A Bia até comentou que a gente fez o podcast do Teta Healing. Quem puder, vai lá escutar o podcast. Ficou muito legal. A Alcione, ela é absurdo, Maravilhosa. assim. É, Vocês vão reparar que no podcast eu só fiquei assim, ó. Porque é. foi uma explosão mental, né, de consciência. E aí a reflexão que a gente queria que vocês trouxessem, que vocês anotassem, que vocês escrevessem, que eu acho que pode ajudar a gente a começar a identificar e quebrar essas crenças, para que a gente realmente saia dessas caixinhas limitantes que, né, nos colocamos nelas, porque agora somos responsáveis, adultos responsáveis, então eu posso falar que nós nos colocamos nelas, Uhum. que é você reconhecer que isso é apenas uma crença, né? Então você olha para aquilo e fala: não, pera, isso aqui é só uma crença. Então eu vou dar um exemplo. Ah, porque eu não consigo ganhar dinheiro, sabe? É tão difícil, é tão duro. Nossa, tem que ralar muito. Nossa, mas tem que trabalhar pesado. E tem que sofrer para ganhar dinheiro. Pera, calma. Vamos olhar para Isso é isso. verdade? Isso é verdade? Onde isso é verdade? Em quais aspectos isso é verdade? Foi de uma Uhum. experiência passada? Foi porque seu pai falava isso? Foi porque você experienciou isso? Não, porque você viu o seu amigo que lutou muito para conseguir isso? Então tá, vamos ver de onde vem. Então você identifica e você aceita que aquilo é uma crença, né? Então eu Sim. olhei e aceitei que aquilo é E uma aí, crença. uma E aí outra você coisa começa a também. contestar, né, Bi? Sim. E para ajudar a listar essas crenças, você começa a perceber o que que te trava, o que que te deixa nervosa quando seu filho faz alguma coisa, quando ele grita. E aí você começa a conversar assim, cara, por que que eu gritei com meu filho? Por que que eu bati no meu filho? O que que eu sinto quando ele faz isso? É uma coisa muito interna, assim, né? E isso Uhum. daqui é só uma pincelada, é só É. preparando o terreno já para a galera que vai entrar na nossa jornada Conexão Inteira, que agora a gente está abrindo oficialmente Isso a nossa mesmo, jornada. E quer falar um exatamente. pouquinho, Amanda, sobre a Ah, jornada? a jornada é nosso projeto do coração, na verdade. Eu e a Bia, a gente está aí há alguns meses já programando essa jornada Conexão Inteira para sair com ela.
Então, nessa jornada, o que a Bia falou, aqui é uma pincelada. A gente vai continuar fazendo lives, né, Bia, no decorrer do mês todo, sempre às Uhum, segundas-feiras, às 11 horas, às vezes no meu perfil, outras vezes no perfil da Bia, falando sobre temas, né, relacionados à maternidade. Por quê? Porque a jornada, ela tem tudo isso e mais um pouco, mais profundamente. Então, a gente fala que a gente trabalhou a jornada de uma forma bem holística, né, Bi? Então, a gente uhum. olha para a criança, a gente olha para o comportamento da criança e a gente olha para o que aquilo desperta na gente. Aí a gente Olha faz para nossa criança. todo um processo. Olha Olha quem para entrou nossa na criança. live. Olha, a gente acabou de falar de Não você. morre mais, mulher. Gente, essa é a Acabamos. Alcione que a gente estava falando até agora. É isso aí. Essa é a cena que a gente citou várias vezes hoje na nossa live. Então, assim, a jornada ela vai acontecer dessa forma. Então, ela é bem holística. E por que que ela se chama conexão inteira? Porque a gente sempre fala, precisa de conexão com a criança, né, Bi? A gente tem que se conectar antes de solucionar o problema, antes de corrigir. E não é só isso, não para aí, né? A educação não para aí. Então, a conexão inteira, a jornada conexão inteira, ela vai trazer tudo isso. Então, a gente vai olhar para a criança, para o comportamento, para o que aquilo desperta na gente, olhar para as nossas crenças, para os nossos Para as padrões, nossas para as feridas. nossas feridas, para a nossa criança interior. E aí sim, a gente consegue, né, começar a mudar esse padrão e colocar em prática as ferramentas. Então, assim, vai ter ferramenta de disciplina positiva na jornada também? Vai! Só que CNV antes, também? né? Vai. Vai! Só que antes dessas ferramentas, a gente vai fazer esse processo, né, reflexivo, que é bem bacana, é bem Tem profundo. meditação Tem também, tem meditação, bônus, tem um monte tem, de coisa legal. A gente é suspeita para falar, né? Mas tá né? bem bacana, assim. Mas ficou muito Tá bem bacana. completinho. A gente usa muito da metodologia da criação consciente, né? Que a gente atende pela metodologia da criação consciente, né? Nas nossas Do mentorias. Instituto de Então, Apoio. tem muito da criação consciente do Instituto de Apoio. Tem muito de disciplina positiva, então vai ter muita ferramenta, muita tarefa, muita reflexão. A gente Tarefa traz também simples. a questão da comunicação não violenta, né, Bi? Então, como que Sim. a gente pode se comunicar? Eu até fiz semana passada, fiz 2 posts falando sobre isso, né? Sobre Uhum. comunicação não violenta, os 4 passos do Marshall Rosenberg. Enfim, gente, a jornada tá incrível. Então, assim, quem gostou e quem ficou com dúvidas aí sobre essas crenças limitantes, na jornada a gente vai falar bem profundamente. A gente tem um dia inteiro disso, né, Bi? Sim, sim. E a gente Dia tem inteirinho também a voltado para esse mentoria, né? assunto. A nossa mentoria. Então, a gente dividiu assim, ao longo desses 30 dias, a gente vai soltar um vídeo e no dia seguinte um tira dúvidas. Então, eu e a Amanda, a gente entra em horários diferentes e para tirar todas as dúvidas que vocês tiveram, porque cada vídeo tem uma tarefinha para fazer. E aí, se você tiver alguma dúvida desse processo, você pode questionar no dia seguinte com a gente. Então, você tem um dia inteiro para experienciar aquela ferramenta que a gente vai dar com a Botar em sua prática. criança, botar em prática, e aí no dia seguinte você tem a gente dando uma mentoria, tirando todas as suas dúvidas. Exatamente. E aí, isso que é o mais legal, porque é um processo inteiro, completo, né? A gente reflete, a gente olha, a gente ressignifica, a gente conhece as ferramentas e a gente aplica. Porque não, E não vão dá para ter, ficar só na teoria, né? Tem que botar na sim, prática também. e vão ter dois encontros ao vivo. O primeiro dia, né, pra gente conhecer todo mundo, olhar na carinha de cada um, que isso é uma coisa que a gente entrou super em acordo, né, que tem gente que tem outros profissionais da área que não optam por isso, né, mas a gente fez questão de olhar, de conhecer, de saber o nome, saber quantos filhos tem, quais são as É, demandas, tal. E no último vai ser também um ao vivo, para de fechamento, né? Para tirar todas exatamente. as dúvidas, para É, saber como que foi esse processo. Enfim, vai ser um exatamente. bate-papo muito gostoso e a E gente vai de estar muita juntinho ao vivo. conexão, né? Nesse É, formato é justamente porque é o nome da nossa jornada, né? Conexão inteira. Então a gente
a proposta realmente é dessa conexão. Conexão com a gente, conexão com os nossos filhos, conexão, né, inteira. E aí a gente Sim. queria convidar vocês, a gente vai, né, depois postar um pouquinho mais sobre isso nos stories, mas o link já tá na bio. Então já tá aqui na minha bio o link da jornada, né, no Conexão com Amor e também no da Bia, né, Bi, no Mãe Inteira. Então quem Ainda não, tiver vou colocar interesse, depois da live. quem tiver interesse, e aí se vocês E tem clicarem uma outra lá, novidade opa, do sorteio de quinta-feira. A gente vai quinta-feira. sortear uma vaga para nossa jornada e também o sorteado, a pessoa sorteada vai ganhar esse baralho aqui da disciplina positiva, que tem as 52 ferramentas da disciplina para apoiar aí Entende? nesse processo. Ai, então Pra vai ser ajudar super. maravilhoso. Então, o grupo é super limitado, gente. Então, né, a gente vai sair com 2 É, lotes, mas os grupos são é um limitados grupo justamente pequeno. porque a gente tem essa mentoria, então a gente quer dar atenção para todo mundo, né? É, Então, quem já quiser garantir a sua inscrição, já entra lá. Quem quiser aguardar o sorteio, pode aguardar também. Mas se você fizer a sua inscrição e for sorteado, a gente, né, a gente devolve o dinheiro. devolve, não tem É. problema. Então, se quem quiser já garantir a inscrição lá na jornada, aproveita e depois participa do sorteio também, né? E é isso, gente. A gente tá super A Alcione falou feliz. que quer. Ah lá, eba! Entra lá, Alcione, eu já tenho. O meu já tá aqui na minha bio, gente. Já coloquei. Já tá aberto as inscrições. Então, quem se interessou, quem quer conhecer, né? Quem quer quebrar essa crença limitante de que a gente não precisa estudar para ser pai e mãe, porque é uma crença limitante. A Isa Meneghel É vive verdade. falando e é uma crença limitante. A gente precisa sim, porque a gente está aqui para evoluir e fazer o melhor todo dia. E é isso que tanto eu, quanto a Bia, quanto todos nós estamos na jornada, né? Estamos Uhum. nessa caminhada. Então, quem quiser, entra na jornada e vem com a gente. Então, Né, acho que Bi? é isso, É pessoal. Se vocês tiverem isso. alguma dúvida, pode escrever aqui ou por inbox também. Mas eu Depois, estou quem muito quiser feliz mandar de pra estar gente. inaugurando aqui com vocês ao vivo. E até vou deixar aqui depois um boxinho. Quem quiser me mandar sugestões, dicas, mandar um feedback do que achou da live, estamos abertas, né? Porque nosso objetivo é estar sempre junto com vocês. E travou aqui, gente. E travou. Bom, voltou? Ai, a Bia caiu. Bom, gente, eu acho que a gente finalizou. Depois, se a Bia quiser entrar de novo, a gente entra para dar um tchauzinho. Mas era isso que a gente queria mesmo dividir com vocês e convidar vocês para estar com a gente também nessa jornada e saber um pouquinho mais profundamente sobre nossas crenças. Ai, Oi, mostrei Bi! minha casa de novo. Tá mó bagunça ali. Ah, Meu, então, sabe o que eu ia falar? Eu ah, caí, né? Eu acho que foi a caiu. minha internet aqui. Que a live passada falando sobre culpa materna, eu tirei do meu perfil, porque só eu falei que só iam ficar 24 horas. Essa live também só vai ficar Ok. 24 horas. A gente só vai disponibilizar para quem entrar na jornada. E aí Isso. a gente já disponibiliza todos os links, porque eu perdi a primeira, perdi a terceira e tal. Então todo mundo, a gente vai convidar eles a assistirem, né? Porque tem Uhum, bastante embasamento nessa jornada que é sim, um preparando o terreno para a gente atuar em cima, né? Para todo exatamente. mundo sair no mesmo nível. Uhum. E, enfim, então é isso que É eu ia isso, falar. gente. É, exatamente. Então é isso. Essa live vai ficar 24 horas, né? Então, quem gostou, quem quiser mandar para uma amiga, quiser mandar, né, para prima, para amiga, para mãe, para Uhum, avó, para sim, assistir, envia. Vai estar aqui no meu perfil no IGTV por 24 horas. E depois, para quem fizer a jornada com a gente, tá bom? Queria agradecer a todo tá mundo que bom. participou. Fiquei super feliz de pessoas
Amadas aqui. Tão queridas, né? Muito obrigada a cada um. Obrigadão, E gente. E é você? isso. Um beijo e até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.